Então, pessoal, começando aqui mais uma aula. Desde já quero me apresentar. Sou o professor Jackson, responsável pela disciplina de religião, para quem não lembra. Então, na aula passada, vamos recordar um pouco. Na aula passada, foi falado a respeito do papel dos líderes, dos líderes religiosos, de modo geral. Agora vamos apresentar os líderes de algumas religiões aqui no Brasil, de outras demais. Então, antes de começar aqui a ler o texto, que é esse aqui abaixo, e falar um pouco sobre essas figuras, antes de iniciar eu quero apresentar aqui uma ilustração. Então, nessa ilustração aqui eu vou apresentar 3 termos: Umbanda, Candomblé e Macumba. Bem, tanto Umbanda como Candomblé são religiões. Macumba geralmente é usado de forma pejorativa, como se fosse algo que tivesse ligado à magia, alguma coisa negativa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Certo? Macumba, na verdade, é esse instrumento aqui, instrumento fabricado pelos africanos. Quem é macumbeiro? Macumbeiro é quem toca esse instrumento. Macumbeiro não é quem faz magia, pessoal. Geralmente é usado de maneira pejorativa, como eu já falei, de maneira errada. Macumbeiro não faz magia. Macumbeiro apenas toca esse instrumento aqui, Vocês estão vendo. Assim como nós temos o piano, quem toca piano? Pianista. Quem toca violão? Violonista. Então, macumbeiro, na verdade, é quem toca esse instrumento aqui chamado de macumba. Então, eu acho que devem ter entendido aqui que macumba não tem nada a ver com magia. E sim, macumba é um instrumento que os africanos utilizam, para tocar alguns cânticos. Então, voltando aqui para Umbanda e Candomblé, como foi falado, elas são religiões. Uma das diferenças aqui, posso dizer aqui, é que uma tem origem brasileira, enquanto a outra tem origem africana. Bem, a Umbanda, apesar de ela ser brasileira, ela tem alguns traços da África, trazidos pelos africanos. Então ela não pode ser propriamente dita brasileira, ela é afro-brasileira, certo? Apesar de ser brasileira, ela tem algumas raízes da África, trazidas pelos africanos. E o fundador dessa religião aqui se chama Zélio de Moraes, então fundador dessa religião. Bem, logo mais adiante a gente vai falar um pouco sobre as principais diferenças entre essas duas religiões, além de uma ser brasileira, ter traços africanos, e a outra ser somente africana, certo? Então vamos passar aqui para a próximo slide. Então, voltando aqui no nosso slide, então, o principal foco da aula aqui é falar a respeito dos líderes religiosos, os líderes de algumas religiões. A primeira que a gente vai estudar é o líder do Candomblé. Então vamos ler o texto aqui. O líder religioso do Candomblé é escolhido por meio dos oráculos. E é geralmente pai de santo, se for um homem, mãe de santo, se for uma mulher, e zelador de santo, que é o termo usual, usado tanto para pai de santo como para mãe de santo. Então, ele, ou ela, tem a função de chefe do terreiro, o responsável pelo culto religioso e pela administração do grupo e o zelo pela manutenção da ordem do terreiro. Então, por isso que é chamado de zelador de santo, porque ele é responsável pelo zelo e manutenção, da ordem do terreiro. Muita gente pensa que esse terreiro aqui é terreiro de macumba, não tem nada a ver com o terreiro de macumba. Então, esse terreiro aqui é o espaço que eles utilizam para cultuar um deles. Então, o espaço que eles usam para fazer as danças. Então, aqui nós temos a ilustração da Mãe de Santo. E a Mãe de Santo é o principal sacerdote dentro dessa religião, da religião Candomblé. E aqui nós temos o terreiro, que muita gente
acha que é um terreiro de macumba, e não tem nada a ver. E como já foi falado, macumba tem a ver com um instrumento, não tem nada a ver com magia. Então aqui nós temos um terreiro, que é o território, o espaço que eles utilizam. Geralmente é aberto ou também pode ser fechado. Então, aberto para o público, né? Para o público ver a manifestação. Então, vamos passar aqui para o outro slide. Então, indo agora para o Umbanda. Umbanda no Brasil, como já foi falado, Umbanda tem origem brasileira. Então, apesar de ter raízes africanas, ela é uma religião propriamente do Brasil. Então, Umbanda, ela iniciou mais especificamente aqui no Brasil, em Rio de Janeiro, entre 1920 e 1930. Foi nesse período aqui. Então, Umbanda, na verdade, é uma mistura entre crenças e rituais africanos. Então, tem uma mistura brasileira com africana e com outros rituais. Então, o chefe da Umbanda também é conhecido como pai de santo, se caso for masculino, mãe de santo, se for feminino, né? E também pode ser usado também zelador ou zeladora de santo. E aqui nós temos alguns umbandistas se reunindo aqui nessa ilustração, ok? Passando aqui para o outro slide. Então aqui, por meio desse texto, eu estarei explicando um pouco sobre o surgimento, né, da Umbanda no Brasil. Então, como todos nós sabemos, os africanos eles vieram para o Brasil na forma de escravos. Eles vieram na forma de escravos. E consigo eles trouxeram suas crenças, suas práticas religiosas. Embora eles tenham sido forçados às práticas cristãs, mais especificamente o catolicismo, né, muitos deles permaneceram cultuando suas divindades. Suas divindades através da identificação de orixás. Para os africanos, orixás são divindades, são deuses, né? Então, eles acabaram cultuando as divindades do catolicismo. Quais são as divindades do catolicismo? Jesus Cristo, Virgem Maria, São Jerônimo, São Sebastião e São Jorge. Isso aqui são algumas das divindades do catolicismo. Cada uma dessas divindades, né, foram identificadas como alguns orixás da religião dos africanos. Jesus Cristo aqui ele foi identificado lá na religião deles como Oxalá, pela sua estatura ou pela função que ele possui. A Virgem Maria foi identificada como Iemanjá. São Jerônimo como Xangô. São Sebastião como Oxóssi. E o São Jorge como Ogum. Cada uma dessas divindades aqui do catolicismo, né, foram identificados como orixás dentro da religião africana. Em outras palavras, eles adoravam Jesus Cristo e chamavam e consideravam como quem? Como Oxalá, que é um deus que possui características, né, ou funções semelhantes, iguais ao Jesus Cristo da nossa religião cristã. Então, cada um deles foram identificados, né, como orixás. Então, esses aqui são os orixás, ok? Então, a gente vai para o próximo slide. Então, nesse último trecho aqui, eu coloquei um texto falando a respeito sobre as principais semelhanças. Isso aqui é apenas um breve resumo do que foi falado anteriormente. Então, vamos lá. O líder religioso, tanto em Candomblé como na Umbanda, tem a missão de transmitir oralmente, né, de forma oral, de falar, de geração para geração, suas crenças, seja de pai para filho, de filho para neto e assim vai. Isso aqui é algo semelhante tanto na Umbanda como no Candomblé, ok? O pai de santo, no Brasil, termo que designa o principal sacerdote, como já foi falado, de um terreiro, né? Como foi falado também, o terreiro é uma área onde eles fazem suas festas, né? Tanto na Umbanda como em Candomblé é chamado de
pai de santo. Nessas tradições religiosas, não existe nenhum documento por escrito que descreva quem é a pessoa que deve exercer o papel de líder, né? Pai de santo, mãe de santo. Apenas é um direito adquirido, reconhecido e respeitado pelos seguidores, né? Ou seja, eles não têm aqui um documento, assim como na religião, diferente da religião cristã, que nós temos quem? Nós temos a Bíblia. Na religião nós temos a Bíblia. Bem, aqui nessa religião não temos um documento por escrito, ok? Então, aqui a gente finaliza, certo? Eu espero que vocês anotem algumas observações que foi colocada nas aulas, porque será importante para a atividade que eu vou passar mais adiante.